Nós vamos ler um versículo a princípio da palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, primeira carta, capítulo 4, apenas o versículo, capítulo 4, apenas o versículo 20. Onde o apóstolo Paulo enfatiza aos irmãos da igreja em Corinto, dizendo que porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Amém? Pai, obrigado pela tua bondosa palavra que nesta hora é lida aos nossos ouvidos. E muito mais graças te damos porque esta mesma palavra, Senhor, será aplicada aos nossos corações pelo teu bondoso Espírito Santo, a quem tu designou para nos ensinar todas as coisas, ó Pai querido, em relação à nossa salvação. Ó Senhor, toma-nos em tuas mãos. Somos igreja e precisamos da tua orientação, precisamos do teu conhecimento. E nesta noite, ó Deus querido, ó Pai, pelo dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, tu venha trabalhar em nossas vidas para que toda a glória seja tua, ó Deus, e a nós a edificação e a alegria. Assim, nosso muito obrigado a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Nós estamos com um texto interessante. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, ele está falando para a igreja que nós somos ministros e despenseiros de Deus. Ele não está falando a uma classe de pessoas, como nós às vezes usamos a expressão, assim que até uma classificação de pessoas aqui como ministro, que somos nós que estamos no púlpito, né? Não, negativo. Ele está falando a toda a membresia da igreja, a todo o corpo de Cristo, dizendo que somos ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. E então, ele está trabalhando para a igreja num sentido geral, porque a igreja, irmãos, ela entrou por um caminho, isso lá, ela entrou por um caminho, e não muito tempo depois de ser constituída pelo Senhor Jesus, a igreja estava entrando por um caminho em que a vanglória, a soberba, estava muito acentuada. E onde há a soberba, onde há a vanglória, aí acabam as coisas dando errado. A soberba precede a ruína. Se você vê a soberba, a ruína está logo atrás. E o apóstolo Paulo, para corrigir isso, que já tinha irmãos que estavam fazendo igreja dentro de igreja. Ele dizia assim, eu sou de Pedro. Aí o outro dizia, eu sou de Apolo. E o outro dizia, eu sou de Paulo. E ficava aquela briga entre eles. E o apóstolo Paulo, para corrigir isso, ele começa a mostrar que todo o mérito que nós temos como igreja tem que ser da cruz, tem que ser de Jesus, tem que ser o sacrifício expiatório. Na verdade, o mérito é de Jesus e nós apenas usufruímos desse mérito. Então, ele diz, aí ele começa a falar a necessidade da igreja, do trabalho, e começa a apresentar o reino de Deus, que é o que nós estamos vivendo, é o que nós vivenciamos todos os dias até o dia em que nós formos arrebatados. Aí, então, não precisaremos mais de nada disso que aqui estamos falando, porque lá é outra história. Mas, enquanto isso, aí ele faz salientar para a igreja, irmãos, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude ou em poder, como algumas versões. Então, dado isso,
eu quero esclarecer aqui para nós, trazer para nós, compartilhar, melhor dizendo, porque é coisa que nós já sabemos, mas compartilhando, nós relembramos, né, dos ensinos do Senhor. Que duas razões que o apóstolo Paulo nos traz, agora vou utilizar muito o capítulo 3, além do capítulo 4 também, ainda vamos utilizar o 4, mas também o 3. Duas razões que o apóstolo Paulo nos traz para a existência do reino de Deus. Porque, irmãos, se nós pararmos para analisar, poderia ser, egoisticamente falando, tá? Egoisticamente falando, no plano assim, da minha mente humana, poderia ser assim, ó, saímos do mundo, nos entregamos a Jesus, podia ser igual o ladrão na cruz. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Pronto, acabou o problema. Acabou a dificuldade, acabou a tentação, acabou tudo. Foi um show de vitória, de derrota para Satanás, né? Então, de vitória para a igreja. Mas não funciona dessa forma. Porque Deus tem propósitos para nós. Quando o Senhor estabeleceu a igreja, ele sabia que a igreja permaneceria durante anos na face da terra. De maneira, irmãos, que a gente às vezes usa uma expressão assim de apressar a vinda de Jesus. A vinda de Jesus não se apressa. Existe um tempo para todas as coisas. Nós nos apressamos, remindo o tempo, evangelizando, fazendo, mas existe um tempo para o soar da trombeta. Jesus falou assim, quando o Senhor der a ordem, então o Senhor vier com suas miríades de anjos, então existe um tempo para isso, que já está determinado pelo Senhor. Lembra que ele falou, o filho não sabe, na condição que ele estava ali, mas o pai tem um tempo determinado para isso, né? E nós observamos que enquanto estivermos aqui como igreja, nós vivenciamos o reino de Deus aqui na terra. E existem duas razões para a existência deste reino. Primeira é para nós sairmos do campo da teoria para a prática. O reino de Deus nos faz sair da teoria para a prática. Se não existisse o reino de Deus, apenas ficaríamos no campo teórico. Mas quando existe o reino de Deus, aí nós saímos do campo da teoria para o campo da prática. O capítulo 4, que ainda estávamos lendo, agora os 2 versículos anteriores que eu não li somente o 20, mas os 18 e 19, o texto de Paulo diz assim, olha, capítulo 4, 18 e 19, nós lemos o 20. Então, 18 diz assim, mas alguns andam inchados. A versão ali está diferente, agora acho que eles mudaram um pouco a versão, né? Batia certinho com a minha, não sei por que está acontecendo isso, né? Então, alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Estavam posudos. Parece assim, aprendeu com Paulo, campo teórico, aí estavam tranquilos e achando que agora nós sabemos tudo. E ele diz assim, então, no versículo 19, mas em breve, para alguns talvez tenha sido uma boa notícia, para outros provavelmente uma notícia péssima. Ele diz assim, mas em breve irei visitar-vos, ou irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, diz ali, ó, saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Conhecereis não em palavras, minha versão, mas em virtude. Quer dizer, eu quero ver agora de perto se vocês aprenderam mesmo. Irmãos, estamos vivendo em tempos semelhante a esse que o apóstolo Paulo mencionou. Muita teoria, pouca prática. Estamos perdendo de vista o objetivo da igreja.
A igreja estabelecida na terra, ela tem o que se chama, teologicamente, de ministérios. E ministérios, como ele falou aqui, somos ministros, despenseiros. Ministérios, irmãos, é a ação que nós estaremos fazendo em favor de outra pessoa. E quando o apóstolo Paulo diz isso, aí nos faz refletir de como estamos vivendo, assim vou generalizar, ensoberbecidos, em teoria. Achamos que sabemos tudo de igreja, de Deus e do reino dos céus. De Bíblia entendemos de capa a capa, teoricamente. Mas e a vivência da prática? O Senhor quer ver em nós trabalho. O Senhor quer ver em nós ação, virtude, atitudes. A igreja teórica, ela perde de vista, irmãos, a cruz do Calvário. A distração que hoje se tem é muito grande. Tu imagina, então, lá no Antigo Testamento, e ficou como figura, sombra de coisas futuras. Por isso vou fazer menção encaixando aqui. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito e ia em busca da terra de Canaã, o objetivo era sempre eles olharem para frente e estarem sabendo que estão cobertos pela proteção e a glória de Deus, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. A casa de Deus, que fora construída, o tabernáculo, era o ponto central onde eles podiam visivelmente ver a glória de Deus sobre aquele lugar. Israel, durante um período, eles perderam o objetivo e começaram a olhar sobre seus próprios negócios, seus próprios interesses. Aí começou a vir desânimo e começou a vir o pecado. Deu abertura para o pecado. Aí a Bíblia diz que Deus permitiu que serpentes, o texto que diz ali de serpentes, essas serpentes, vamos dizer assim, ardente, que é o texto, a maioria das versões, serpente ardente, algumas versões antigas, elas subentendem que serpentes voadoras. E vocês sabem que tem serpente que voa. Não voa igual um pássaro, não, mas ela pula, além da velocidade, que parece que nem encosta no chão, ela pode saltar de um lado para outro, com metros de distância, assim não é 1 metro, 2 metros, não. Considerável como um voo mesmo. Então, serpentes velozes, ardentes, extremamente venenosas, e começaram a morder as pessoas. E essas pessoas começavam a passar mal e começavam a morrer. Moisés clamou ao Senhor, o Senhor usou de misericórdia, e então falou Moisés, faz uma serpente de bronze, vocês conhecem a história, levanta no meio do arraial. Todas as pessoas que olharem para a serpente ficarão curadas. Qual o objetivo de Deus? Centralizar novamente não é uma idolatria. Depois, essa serpente, chamada Neustã, que quer dizer de cobre, ela ficou durante muitos anos, no tempo dos reis, ainda tinha gente adorando essa serpente. Virou um objeto de adoração para alguns judeus, os israelitas que saíram da presença de Deus. Agora, o objetivo era fazer com que eles se centralizassem, e Deus já estava trazendo uma palavra que seria para tempo futuro, que quando Jesus veio e falou assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será, e a todos atrairei a mim. Irmãos, não há salvação fora de Cristo.
Não há salvação fora do Calvário. A igreja precisa ter o olhar em Cristo. Porque Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele está mordendo pessoas. Ele está envenenando pessoas. E sabe de uma coisa? Tu então imagina que os primeiros foram picados pela serpente, alguns conseguiram olhar para a serpente e ficaram curados. E outros que estavam olhando, de repente, sentiram necessidade de salvar o amigo, o irmão, o vizinho, o parente. E então tiraram o olhar de lá. O que aconteceu? Morre, meu filho. Morre. A obra de Deus tem que ser feita olhando para a cruz do Calvário, irmãos. E como Satanás tem feito distrações, de maneira que um sem número de igrejas locais, de pastores, de líderes, de membros, não estão mais olhando a cruz. Tem igrejas aí, pasme, não se prega mais sobre salvação. Se você vier para Jesus, talvez seja a única hora que você ouça o nome Jesus, né? Você terá isso, você terá aquilo, você será bem-sucedido. Irmãos, pessoas morrendo envenenadas. E sabe, e muitos de nós distraídos com tantas coisas, quando se faz a obra de Deus olhando para a cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, antes de conhecer a Jesus, era religioso. E, pasme, sabe qual era o orgulho de Paulo? Ser fariseu de fariseu. E ele diz, na carta aos Colossenses, ele fala assim, olha, se for para me gabar, eu sou melhor do que vocês. Porque eu fui circuncidado conforme a lei, com 8 dias de nascido. Olha só. Mas agora eu não tenho mais isso por coisa importante. Porque para mim, circuncisão ou incircuncisão não estão valendo mais nada, mas a cruz de Cristo. Então, se eu tenho que me gloriar, eu me glorio em quê? Na cruz de Cristo. Por isso ele disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quase que o diabo distrai ele. E ele falou, isso aí para mim não serve para mais nada. Eu olho para a cruz. Igreja não pode se distrair. Tudo isso aqui passa, tudo isso aqui passa. Nós fomos chamados para lá. Então, o que acontece? Aí a igreja, mas eu estou aqui na terra. Não é para ensoberbecer, né? E a gente pode acontecer de nós acharmos que somos alguma coisa, né? Todos nós, pregadores, cantores, todos, irmãos, grandes ou pequenos, vamos usar a expressão assim, todos nós. Olha, quais são, então, as razões para a existência desse reino que nós estamos falando aqui? Irmãos, sair desse campo da teoria, porque pessoas teóricas geralmente trazem prejuízos à obra de Deus. Por causa do inchaço, achar que sabe. Achar que sabe. E nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Olha, são pessoas infantis e contenciosas. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Volta um pouquinho para o capítulo 3 que nós falamos. Faz parte desse capítulo 4. Só que eu fui lá na frente e voltar um pouquinho para você entender. Não tem um negócio assim que às vezes você está vendo uma programação, um filme, aí começa assim, aí daqui a pouco aí bota assim, 48 horas antes, para você entender? Então vamos lá, 48 horas antes, para você entender. Olha, ele diz assim, e eu, irmãos, versículo 1, não vos pude falar como a espirituais. Agora acharam a versão, né? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha,
uma igreja solidificada, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, e ele dizer isso, olha, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E ele diz assim, não diz que não são salvos, está vendo? Meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós, olha, irmãos, eu não estou falando de igreja local só. É claro que isso aqui é um ponto de partida para todos os pontos, aspectos, tá? Mas eu não estou falando de igreja geral, interdenominacional, mas incluindo essa local. Então, geral, olha, porque, irmãos, ele diz assim, estou falando de reino de Deus. Ele diz assim, ó, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Irmãos, o que está acontecendo? Tem igrejas, literal agora assim, locais, que elas estão brigando contra outras igrejas. Tem líderes que têm inveja de outros líderes. O que está acontecendo, irmãos? Olha, no reino de Deus nós veremos isso. É uma grande lavoura. E cada um é uma só lavoura. Imagine uma empresa grande. Tem pessoas que trabalham em empresa grande. Eu já trabalhei numa empresa que tinha 6.000 funcionários, né? Que é a antiga Nova América, que hoje é o Shopping Nova América, né? Mas ali era a Companhia Nacional de Tecidos Nova América, cerca de 6.000 funcionários. E cada um tem o seu trabalho. E aquele cada um tem o seu setor, que é diferenciado. Todos são funcionários da mesma empresa. Na carteira tem o mesmo carimbo. Mas você trabalha onde? Aí eu sou da tecelagem, o outro eu sou da tinturaria, o outro eu sou da caldeiraria, o outro eu sou lá da manutenção, aí o outro é da fiação. Irmãos, é engraçado, mas se você abrir a carteira, todos têm um carimbo da mesma empresa. Está entendendo? Setores diferenciados. E qual seria o objetivo? Tanto esse quanto aquele, tanto aquele quanto o outro, todos trabalharem em prol do crescimento e da manutenção da empresa. O reino de Deus é assim. Setores diferenciados, múltiplos, que nós chamamos de denominações. Cada um tem a sua parcela para o crescimento. Mas às vezes se distrai. Aí aquele ali fica pensando que ele é a empresa. Não, ele não é a empresa. Faz parte da empresa. Ele não é o reino, ele faz parte do reino. E Satanás está distraindo. Ensoberbece o coração dos homens, de maneira que os homens... Agora estou falando da liderança. Irmãos, quais foram as duas razões de o Senhor manter o líder na igreja? A liderança, corpo ministerial. Está escrito em Atos capítulo 6, quando Satanás tentou a primeira distração, dado a intrigas no meio da igreja, aí o apóstolo se levantou e falou assim, vocês cuidam dessa parte, que nós aqui ficaremos com a oração e a palavra. Que menos se vê são os líderes envolvidos na oração e na palavra. Se envolve com tudo, com obra, com isso, com aquilo outro, com tanta coisa para resolver, menos a oração e a palavra. Irmãos, são coisas que Deus nos deu para fazer. É a parte que temos nesse reino, mas ensoberbecidos. Aí, então, vem a palavra do apóstolo Paulo, como a palavra do Espírito Santo para nós. Ele diz assim, ainda sois carnais, porque, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, no reino, irmãos, no reino.
crente brigando com crente, na televisão, na rádio, no YouTube. É comum você ver isso. No reino, é uma coisa interessante. Então ele diz assim, ó, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Aí ele diz, pois quem é Paulo? Ele mesmo falando, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. É só isso que nós somos, ele está falando. Irmãos, não tem ninguém grande, não. Grande é o Senhor, foi cantado aí, né? Que o Gilberto salientou. Grande é só Deus, irmãos. Aqui todo mundo é pequeno. Todo mundo é pequeno. Olha, e esse homem que compreendeu, na sua religiosidade, ele tinha o nome de Saulo, que é a variante lá do hebraico Saul, que é grande. Quando o Senhor o chama, aí o transforma em Paulo, que é pequeno. Para ele entender que grande é o Senhor. Por isso que ele compreendeu muito perfeitamente essas coisas. Agora, irmãos, então o que acontece aqui? A primeira razão é essa, para sairmos desse campo da teoria. Irmãos, ninguém é grande. Ninguém é grande. Jesus te chamou, se sinta privilegiado, não querido, não queridinho, mas se sinta privilegiado por ter sido escolhido, porque o Senhor só escolhe o que é o melhor aos olhos dele. Não é que nós sejamos melhores que o outro irmão, não. Melhor aos olhos dele. Tá? Não pensa, se o Senhor me escolheu porque eu sou melhor do que vocês. Não, ele escolheu uma jumenta para falar. Ele escolheu um peixe para dar uma lição em Jonas, no profeta, não foi? Então ele pode escolher quem ele quiser. Pode escolher quem ele quiser. Agora, se ele me escolheu, é porque para esta função eu sou o melhor aos olhos dele. Porque ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Mas aos olhos dele, ele disse assim, tem que ser você. Não se sabe por quê. Como Gideão e como outros mais. Então, poderia ter melhor, mas, Senhor, logo eu, então é você mesmo. Porque aos olhos dele é o melhor que ele escolhe. Agora, para sairmos do campo da teoria, aí nós então temos a outra razão, é para exercitarmos a prática da comunhão. Porque, irmãos, apesar de termos sido feitos gregários, o ser humano foi feito ser gregário. Ele precisa estar com alguém. Se ele ficar sozinho, ele fica maluco. Fica piradinho da ideia. Ele tem que ter alguém para poder conversar, para poder desabafar. Então, o que acontece? Apesar de nós sermos seres gregários, nós precisamos agora exercitarmos a prática da comunhão, porque temos dificuldades. Temos dificuldades. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, era para a prática da comunhão. Aí, então, no capítulo 3, nós lemos até o versículo 5. Agora, olha os versículos 6 a 9. Ele começa a observar que na prática da comunhão, no exercício da prática da comunhão, o crente precisa trabalhar em equipe. E quando ele aprende a trabalhar em equipe, ele vai aprender uma coisa, que na equipe, irmãos, todos têm o mesmo valor. Quem dá valores diferentes são as pessoas que estão olhando de fora, que não sabem julgar. Aí valoriza diferente. Eu não entendo bulufas de futebol. Nunca assisto futebol, nunca assisti.
e não tenho vontade de assistir, essa é a verdade. Então, agora, eu sei que tem um montão de técnico aqui fora que fala, o fulano que é bom, o outro... Mas, eu entendo que se ali tem aqueles jogadores, todos têm importância junto com o técnico. É verdade ou não é? Porque todos, cada um fez a sua parte no que compete. Agora, alguém sobressai mais. Provavelmente quem faz o gol, ou quem agarrou todas as bolas, vai sobressair. Agora, observa, na prática do trabalho, no exercício da prática da comunhão no trabalho em equipe, todos têm o mesmo valor. Olha o que diz aqui a partir do versículo 6. Ora, o que planta... já está passando na frente? Está certo. Eu plantei, Apolo regou. Ele está falando que não há diferença entre ele e Apolo. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Deus. Então, Paulo é mais do que Apolo? Apolo é mais do que Paulo? Não. Mas nós que estamos aqui de fora, assistindo esse jogo, quem nós achamos que trabalhou mais? Paulo ou Apolo? Paulo, nós achamos. Agora, será que aos olhos de Deus, Paulo trabalhou mais do que Apolo? Porque no nosso juízo, Paulo trabalhou mais do que Apolo. Escreveu 13 cartas, fez várias viagens missionárias, tem muitos contos dele aqui. E de Apolo não tem nada. Agora, irmãos, para analisar. Se o Senhor deu a Apolo para fazer só esse tantinho aqui, e deu a Paulo para fazer esse tantão, e Paulo fez o tantão que o Senhor deu, e Apolo fez o tantinho que o Senhor deu, trabalharam iguais. Ou não? É aquela questão de dízimo, que às vezes as pessoas acham que, fulano não, fulano é um dizimista, ele não pode, ele que sustenta a igreja. Irmãos, crente não sustenta a igreja, irmãos. Crente não sustenta a igreja, porque se é 10%, não importa se é de 10 mil ou se é de 1.000. Aos olhos de Deus, é a mesma coisa. Estaria dando mais se você pode dar 10%, tu deu 90%, aí tu deu mais. Agora, se tu deu 10%, não importa. Não, meu dízimo sustenta a igreja. O que é isso? É vaidade. E você pode perder a grande bênção de Deus por causa de vaidade. Porque se o Senhor te deu aqui um tanto para você abençoar, você está fazendo a vontade de Deus. E se deu a esse outro tantinho aqui, e ele está fazendo o tantinho que Deus deu, está sendo fiel ao que Deus deu. Uns o Senhor dá mais tarefas, e outros dá menos tarefas. Agora, se eu tenho tanta tarefa a realizar que o Senhor me deu, e realizo por negligência somente uma ou duas, e deixo as outras tantas para trás, não estou fazendo. Agora, se eu realizo 10 tarefas que o Senhor me deu, e o outro realiza 2 que o Senhor deu, estamos trabalhando a mesma coisa. Foi isso na visão de Jesus, quando ele combinou um salário com aqueles camaradas, e o camarada trabalhou o dia todo, ele deu certinho aquilo que ele combinou. Aí, quando aquele outro trabalhou 2 horas, ganhou a mesma coisa, ele reclamou. Mas não, o que eu combinei contigo? Combinou que eu ia ganhar um dia. E quanto tem aí? Tem. Então, o Senhor é justo, irmãos. Aí tem pessoas que estão achando que são alguma coisa que parece ser que estão trabalhando mais do que outros. Negativo. Estamos fazendo a mesma coisa. Com todas as tarefas que eu tenho, eu não trabalho mais do que ninguém aqui dentro.
Porque para isso que o Senhor me deu, ele achou eu o melhor aos olhos dele, aí me capacitou para isso. E você não vai fazer o que eu faço, porque você não foi capacitado para fazer o que eu faço. Mas se o Senhor te capacitar, você faz. Está entendendo? Então funciona dessa forma. É o Senhor quem faz essas coisas. Aí, olha só, esse é o verso 6 que nós falamos. Então, no trabalho, irmãos, de equipe, ele diz assim, todos têm o mesmo valor. Ele não falou, olha, eu trabalhei mais do que Apolo. Não, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Então, a glória é de Deus. Se eu planto e se ele rega, a glória é de Deus. O que Deus deu para ele fazer? O que Deus me deu para fazer. Estou fazendo o que Deus me deu para fazer? Sim. Ele está fazendo o que Deus deu para fazer? Nós somamos isso aqui e fazemos a grande obra de Deus. Então, você é tão importante quanto eu. Não existe, irmãos, aquela questão assim, eu sou o professor da classe, eu sou importante. Não. Ué, se não tiver o aluno, para que serve um professor? Me diga, com todo o seu conhecimento, para que serve um professor sem aluno? Em todas as áreas, para que serve? Eu sou bom nisso aqui, eu dou aula de elétrica. Ué, e se não tiver alunos para aprender elétrica? Você vai dar aula para quem? Para o banco? Para madeira? Família Madeira está toda aí, ó. Vai dar para família... Não, irmãos, você tem que dar aula para quem está te ouvindo. Então, todos no reino de Deus têm importância. Aquela igreja que parece não ter importância, tem alguma importância. As denominações, elas são importantes para o equilíbrio do evangelho. Porque cada pessoa tem o seu sentido. E tem gente que nunca vai achar graça na Assembleia de Deus. Vai sempre achar gente assim com uma cara de estranho. Agora, quando ele passar numa outra denominação, ele fala, puxa, é a minha cara. E ele entra ali e serve ao Senhor. Irmãos, o reino de Deus é uma coisa fabulosa. São setores. Você não está, assim, não se identifica com aquele. Aí, então, você, eu não quero. Às vezes, você faz isso num curso. Quantas pessoas começam um curso técnico ou na faculdade, aí depois ela chega lá, aí fala assim, não é o que eu quero. Eu achei que fosse, mas não é. E muda. E muda de curso. E as pessoas de fora falam assim, meu Deus, deixou de fazer isso para fazer aquilo. Ué, é o que ela sabe fazer, o que interessa fazer. E quem sabe se Deus não está empurrando para essa área, para ser um canal de bênção. Então, irmãos, essa é a primeira coisa aqui no exercício da prática da comunhão no reino de Deus. Funciona assim, no trabalho em equipe, sabermos que todos têm o mesmo valor. Irmãos, todos aqui, ó, todos. Diferentes funções e valor igual. Diferentes funções e valor igual. Ainda que, às vezes, a Bíblia fala sobre quem ensina vai brilhar como a luz, etc., mas todos receberemos galardão se tivermos feito o bem. Ou seja, esse bem não é o fazer o bem sem olhar a quem não. É fazer bem aquilo que o Senhor te deu para fazer. Porque, às vezes, você quer fazer o que Deus não te deu para fazer. Aí vem maldição na tua vida. É o caso de Saul, que foi rejeitado pelo Senhor, por quê? Estava fazendo, mas fazendo aquilo que Deus não lhe deu para fazer. Entrando na área do profeta. O rei Uzias, a mesma coisa. Aí é a soberba que está entrando no coração e não a ação de saber que todos somos iguais. Agora, no trabalho em equipe, irmãos, olha o versículo 8. Mostra que o galardão é individual. Mas eu quero ler o 7 ainda.
Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora o 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Não resta dúvida. O que prega e o que canta são um, é diferente. Pode ser que alguém pregue e cante, pode ser que alguém cante e pregue. Mas o que canta e prega são um. O que prega, planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, eu vou receber pelo meu trabalho. Agora, irmãos, por favor, não funciona dessa forma, como eu disse aqui, o rei Uzias, que era um homem dedicado a Deus, chamado para ser rei, exerceu muito bem o seu trabalho como rei, muito bem, Deus lhe deu sabedoria, lhe deu potencial, era um homem respeitado. Mas onde errou? Parece que pensou assim, eu já sei de tudo um pouco, já fiz, até invenções ele fez. Aí, então, eu já fiz tanto maquinário, já fiz tanta coisa, agora só falta uma coisa que eu ainda não fiz. Vou lá oferecer incenso, porque se o sacerdote sabe fazer, eu também sei fazer. Irmãos, é cada um na sua. Cada um na sua. O pedreiro executa o trabalho que o engenheiro dá, mas o engenheiro não executa o trabalho do pedreiro, executa. Não sabe nem pegar numa colher. Mas o pedreiro não estudou nada, não é mais do que o engenheiro. O engenheiro não é mais do que um pedreiro, mas é cada um na sua. O engenheiro vem com aquela planta que o pedreiro não saberia fazer. Não saberia fazer. E, às vezes, o pedreiro não sabe nem ler aquela planta. Mas o cara fala, eu quero isso assim, 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 aí ele vai lá e executa a obra. Então, é cada um na sua, e cada um recebe por aquilo que faz. E não é mais ou menos, não. É por aquilo que você faz. Como você é um pedreiro, quer ganhar como médico? Tá lá, o médico está cheio da bufunfa. Ué, mas é a profissão e é o que ele faz. Não quer dizer que ele é melhor do que a pessoa que está aqui. Porque todos dependemos de todos. O professor ensinou o médico, ou não? Mas o médico, às vezes, ganha mais do que o professor. Ou não? Ensinou o engenheiro, mas o engenheiro passa a ganhar mais do que ele. Agora, ele é mais importante? Não. Ele é importante naquilo que ele faz. E esse é importante naquilo que faz. E cada um recebe segundo o seu trabalho. Isso é lei, irmãos. E para a gente aqui, de repente, eu sou importante naquilo que eu faço, não é mais importante, não. E vocês são importantes naquilo que vocês fazem. Agora, o importante é que cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Agora, como funciona? Então eu tenho que ir para ali, eu tenho que pregar? Não, vou ter que pregar, que não sei o quê. Não, irmão, não. O que o Senhor te deu para fazer? O que o Senhor te deu para fazer? Você já viu que são uma variedade de dons? Aliás, no próximo trimestre, começaremos no dia 2 de outubro, o próximo trimestre, falaremos sobre dons espirituais, a Igreja e o Espírito Santo, né? Será muito bom. Domingo agora, provavelmente, vocês já vão receber revistas aí, com a superintendência. Agora, olha, irmãos, o que o Senhor te deu para fazer? Há uma variedade de dons. E tem gente que fica frustrado, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Irmãos, não se frustre.
o que Deus te deu para fazer é o que Ele vai te cobrar. E é nisso que Ele vai, então, te abençoar. Olha, você fez um bom trabalho, porque tem que ser para a glória dEle e edificação de outras pessoas. Então, olha, no trabalho, galardão individual. Trabalho em equipe, o trabalho é equipe, mas galardão individual. Cada um vai receber segundo o seu trabalho. Agora, no trabalho em equipe, irmãos, versículo 9, essa é a consciência que precisamos ter. Do versículo 9. Somos simplesmente cooperadores. Olha o que está escrito. Porque nós somos cooperadores de Deus vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha, cooperadores. O que é cooperar? Você sabe que o prefixo co está querendo dizer que é junto. Então, é operar junto. Mesmo com a minha tarefa diferenciada, aí eu vou operar junto com vocês. Vocês vão operar junto com os outros. Ninguém faz nada sozinho, irmãos. É vaidade pensar, é soberba, é engano de Satanás, achar que a igreja está de pé porque eu estou pastoreando a igreja. Negativo. Aí, se eu morrer agora e cair doente, e for impossibilitado, a igreja vai cair? A igreja vai fechar? Quando essa igreja nasceu, não era nascido? Aliás, já era nascido, né? Essa aqui de Nova Cidade, era nascido, né? Ela faz 59 anos, né? Eu tinha 1 ano de nascido. Então, quando essa igreja nasceu, eu tinha 1 ano de nascido. E eu vim conhecer essa igreja aos 30 anos de idade. E esses 30 anos, ou 29 anos, a igreja existia. Irmãos, não depende de mim. O meu trabalho, ele é importante enquanto o Senhor estiver no tempo proposto para mim. Enquanto estiver, melhor dizendo, no tempo proposto por Ele para trabalhar. Mas fora do tempo dele, não tem valor nenhum. Somos apenas cooperadores de Deus. Nós operamos juntos com Deus. Ele faz e nós ajudamos. E nós fazemos e Ele nos ajuda. Olha só, Ele é quem faz, nós somos auxiliares, mas nós fazemos humanamente e Ele nos auxilia. Portanto, Jesus tinha falado isso, não falou? Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, trabalho em equipe nos faz entender que todos aqui, todos, agora estou dizendo local, estou dizendo toda essa irmandade cristã no mundo. Todos somos uma só lavoura e todos somos cooperadores de Deus. E no setor, em alguns setores, ninguém se conhece. Você não conhece o irmão coreano, você não conhece o irmão hindu, você não conhece o irmão japonês, conhece? Não, está lá trabalhando. Enquanto estamos aqui fazendo a nossa parte na lavoura, eles estão lá também fazendo a parte deles na lavoura. E detalhe, eu estou fazendo uma parte que está somando com a parte dele. Eu não estou entendendo, mas está somando. Quem trabalhou em linha de produção entende como funciona. A pessoa vê ali caindo uma peça naquela máquina, seja injetor, extrusor, o que for, aí está caindo ali, mas ele pensa que é ali. Bom, eu sou importante. Eu sou importante. Imagine você estar trabalhando numa linha de produção e lá está fabricando a garrafa PET. Aí você pensa assim, eu sou importante porque estou aqui recebendo e tal, essa linha de produção, tirando as rebarbas e aquela coisa toda. Aí é só o teu setor. Tem importância? Claro que tem.
Claro que tem importância você estar ali. Agora, irmãos, até chegar em você, primeiro veio o projeto, no papel. E você nem conhece o projetista, o desenhista, né? Não conhece. Aí, depois do projeto, eu não estou nem falando das pessoas que auxiliam, gerenciam, que cuidam. Depois do projeto, aí então veio para a prática, para a formação do molde, que você nem sabe como funciona. Aí, depois da formação do molde, aí vem o pessoal da manutenção para instalar o molde na máquina, que você também não sabe como funciona. Aí, depois está tudo instaladinho, testado e tudo, aí vem você e senta naquele banquinho e fica vendo a máquina abrir e fechar. E a peça caindo e você rebarbando e colocando em alguma embalagem, algum recipiente. Aí você, então, vê só aquilo. Aí você, isso é importante mesmo, né? Não olhou para trás e não olha para frente, porque quando sai dali, ainda vai para outro setor, para ser rotulado. É importante ou não rotulista? É importante. Você gosta de olhar lá, né? Que embalagem bonita, né? Olha, você vê, por exemplo, as embalagens de azeite, tem umas que dá vontade de comprar. Eu não sou chegado a azeite. Parece até que eu não sou crente, né? Não sou chegado, acho que é por isso que eu não sou meio pentecostal, né? Então, mas tem umas que dá vontade de comprar pela embalagem. Não é bonito? O projetista, ninguém lembra dele. Aí a pessoa que estava lá na injeção, ou quando é de vidro, lá naquele forno, irmãos, para sair aquele vidro, aí você não lembra dele também. Aí, quando você vê o rótulo, você já pensa, aí você, caramba, muito bom. Já deu uma parada ali. Dá a impressão que o rotulista, nessa linha de produção, é mais importante do que os outros. Mas aí, se tiver só o rótulo está vazio, então tem um invase. Mas hoje é tudo robotizado. Mas tem a pessoa que programa, que está lá tomando conta, está lá de olho para não dar nada errado, para chegar lá na tua mesa bonitinho. Aí vem a expedição, olha só, controle de qualidade. A logística para chegar até o mercado e do mercado chegar à sua mão. Consumidor final. Olha quanta coisa já aconteceu. Todos somos importantes. Não, eu sou só um consumidor. Eu fiz a minha parte. Porque aquilo não chegou para ficar na prateleira. Chegou para ir para a minha casa. Não fiz a minha parte? Todos somos importantes, irmãos. Todos. Um prefeito de uma cidade tem importância. Mas o gari também tem, ou não? E você já viu algum prefeito sair na greve de gari e varrer a rua? E como fica a cidade? Então, todos somos importantes. Agora, cada um recebe pelo que faz. Mas esse sentido aqui dá a entender na palavra do Senhor. Somos simplesmente cooperadores. Não se sinta mais do que isso, irmãos. Não se sinta mais do que isso. E tem gente que está se sentindo mais do que isso, né? Vai pregar e acha que ele é o tal, que merece ganhar por isso, né? Porque ele está pregando. Irmãos, somos cooperadores. De graça recebeste. Somos cooperadores. Olha, aí, no trabalho em equipe, tem uma outra coisa, não está aqui neste capítulo. Aí nós vamos encerrar, então, com o capítulo de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Olha, no trabalho de equipe, olha que bom, sempre podemos contar com a presença de Deus. Porque quando ele chamou toda a igreja presente, e vale para nós, ele disse assim, olha, vocês vão, prega o evangelho a toda criatura,
ensina todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e vocês vão fazer tanta coisa, e, por fim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, você não faz sozinho. Você não é o bambambam que estava pensando ser. Se não for a graça do Senhor sobre nossas vidas, irmãos, por favor, eu sei que às vezes você faz um bom trabalho, as pessoas gostam, te elogiam, isso é natural, tá? Isso é natural, as pessoas elogiar, isso é natural, você deve ser educado, receber o elogio, mas transfira a glória para Deus. Transfira para Deus, porque, olha, se não fosse a mão dele, você não prega, não canta, não toca, não viaja, vou viajar para... Não faz nada, irmãos, faz nada. Não faz nada, sabe? Você tem que saber que você é só um cooperador. E quando Deus confia uma obra para nós, irmãos, essa igreja é uma igreja pequena, relativamente, em relação às megas igrejas que existem. Mas eu não penso que nós somos de menor importância do que uma igreja como a Coreia do Sul, com seus mais de 1 milhão de crentes. É importante? É importante. Deus deu um grande avivamento à Coreia do Sul e a igreja tem mais de 1 milhão de crentes. Agora, irmãos, foi o que Deus preparou para eles. E o que Deus quis. Mas o que Deus faz através de nós, dentro daquilo que Ele preparou para nós, é tão importante quanto lá. Está entendendo? E você não vê lá o pessoal se ensoberbecendo, já viu? Algum pastor de lá, nem esse que era o titular que faleceu, David Jong-soo, você não viu ele se ensoberbecendo, nunca se ensoberbecendo. Nós estamos fazendo mais do que vocês. Negativo. Ele entendia que todos somos cooperadores de Deus. Agora, nesse trabalho em equipe, ele entendeu também que temos a bondosa presença de Deus todos os dias de nossas vidas, até que o Senhor venha nos buscar. Então, irmãos, não tem como falar mais coisas, até porque o tempo não permite. Mas guarda primeiro essa palavra, quem sabe numa outra oportunidade, a gente deu continuidade a esse assunto, se for a vontade do Senhor, para falar, então, sobre o trabalho em si que a igreja deve exercer, e para você descobrir qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, qual é o seu ministério. Agora, a suma de tudo, por enquanto, é aquilo que Deus te deu para fazer, faz conforme as tuas forças, porque é a glória dele. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos. Irmãos, fica de pé. Nós vamos agora orar ao Senhor e lembrar os irmãos, amanhã tem oração